E aí, beleza? Em Jamora, todas as criaturas vivem tranquilas, e Delgo brinca com o seu pai. Longe dali, o reino de Norrin está aflito, pois sua terra está sem recursos naturais, e o rei Zan envia exploradores para encontrar um novo lar para seu povo. Eles descobrem Jamora e os Lochni os recebem de braços abertos. O tempo passa e a tensão cresce, já que os Norrin tomam cada vez mais terras dos Lochni. Sedessa, irmã de Zan, mata Lochnis inocentes contra a vontade dele, e por isso ele a deserdou. Ela tenta matar o irmão e a esposa dele enquanto dormem, e consegue matar a rainha, mas acaba sendo pega. Sedessa é considerada culpada de traição e suas asas são cortadas. Depois ela é exilada para uma terra de selvagens. 15 anos depois, Sedessa entra em uma sala e diz aos líderes que a aliança entre eles acabou. Eles perguntam sobre o acordo e as promessas que ela fez, e ela manda seu engenheiro puxar uma alavanca. Uma gaiola prende os líderes e Sedessa toma o controle do reino dos monstros. Enquanto isso, Delgo e seu amigo Filo andam em duas criaturas enormes. Filo reclama da longa viagem e Delgo sugere que eles apostem uma corrida, rindo quando Filo hesita. Ele acaba aceitando e os dois disparam o mais rápido que conseguem. Delgo se junta a várias feras selvagens na corrida, mas acaba caindo de um penhasco. Filo chora achando que Delgo morreu, até perceber que ele está pendurado em um galho. Delgo pede ajuda e Filo corre sem saber o que fazer. Uma Norrin voa até Delgo e pergunta se ele precisa de ajuda, mas ele recusa e o galho quebra. Ele começa a cair, mas a Norrin o segura no ar e o leva para um lugar seguro. Filo volta e vê que Delgo está bem, mas dois generais Norrin aparecem e derrubam os dois. Eles descobrem que a garota é a princesa Kyla e ela ordena que os generais deixem os garotos em paz. Soldados Lochni aparecem e os Norrin vão embora voando. Kyla conversa com o pai e diz que estava bem até os generais atacarem os garotos. O rei responde que eles estavam tentando protegê-la, já que os Lochni são inimigos, mas Kyla se irrita e diz que não é uma criança que precisa de proteção. Delgo volta a um santuário onde o ancião Marley o ensina a controlar pedras especiais. Então eles vão até uma grande pedra que flutua sobre a água, e ela mostra como Delgo perdeu os pais na última guerra. Marley diz a Delgo que ele precisa deixar o passado para trás se quiser controlar as pedras de verdade. Enquanto isso, o general Bogardos joga com Raios e outros Norrin e aposta sua Razor Wing contra Raios, mas Raios vence a rodada e fica com tudo. De repente, todos ouvem um barulho alto vindo de fora e veem civis Lochni atacando. Raios fala com o rei Zan e diz que os ataques foram de propósito. Ele sugere que iniciem uma guerra contra os Lochni, mas Bogardos lembra dos que morreram na guerra anterior. Raios diz que precisam revidar para não parecerem fracos, e o rei Zan ordena que enviem mais soldados para a fronteira. Kyla voa procurando as joias da mãe, e um predador se prepara para atacá-la. Delgo usa sua picareta para derrubar o bicho, e ela agradece por salvá-la. Ela pede desculpas pela atitude dos generais, e Delgo diz que está tudo bem. Kyla conta que está procurando as joias da mãe que faleceu, e Delgo promete ajudá-la a encontrar. Enquanto isso, Raios se encontra com Sedessa e conta que o plano para causar a guerra está em andamento. Bogardos conversa com o responsável pelos jogos de aposta e o homem o convence a apostar usando armas do reino. Ele aceita com receio e Raios faz um relatório ao rei. Então Bogardos é preso e jogado numa cela. Raios invade o santuário Lochni à noite e o destrói. Na manhã seguinte, Delgo entra no local destruído e vê o ancião Marley reorganizando as pedras. Ele pergunta a Marley por que não lutam contra os Norrin, e Marley responde que só lutarão quando o povo estiver realmente em perigo. Delgo se irrita e diz que os Norrin nunca vão parar até que alguém os enfrente. Enquanto isso, Raios se encontra com Sedessa e diz que a guerra está prestes a começar. Ela manda que ele sequestre Kyla e culpe os Lochni para que a guerra comece de imediato. Kyla conversa com sua amiga no quarto e a garota a provoca, dizendo que ela vai sair para um encontro. Mas ela diz que não é um encontro e sai voando, sendo seguida por Raios. Ela encontra Delgo e os dois conversam dentro de uma caverna cheia de pedras bonitas. Delgo entrega a joia para ela e Kyla desabafa dizendo que o pai nunca escuta o que ela fala. Ela diz que gostaria que as pessoas esquecessem o passado e Delgo fica chateado, lembrando que os pais dele foram mortos na guerra. Ele diz que não dá para esquecer e a chama de boba. Kyla se irrita e sai voando da caverna. Delgo tenta pedir desculpas, mas é derrubado por uma
Razor Wing. Raios aparece voando atrás de Kyla e a coloca para dormir. Depois Raios fala com o rei e diz que a última vez que viram Kyla, ela estava procurando a joia da mãe. Ele acusa os garotos Lockne de terem sequestrado Kyla e o rei manda prendê-los. Enquanto isso, Delgo tem um sonho onde ele é criança e brinca com os pais. De repente, vários soldados Norrin invadem o lugar e eliminam seus pais, mas um deles poupa sua vida. Ele acorda assustado e logo é capturado pelos soldados Lockne. Ele e Filo são colocados numa gaiola e dizem ao rei que não sabem onde Kyla está. Bogardos os acusa de mentir, mas Delgo fala que viu uma Razor Wing branca seguindo Kyla da última vez. Bogardos percebe que a ave é dele e conclui que Raios está envolvido. Sedessa toca harpa e alguns guardas trazem Kyla para a sala. Ela reconhece Sedessa e a chama de assassina. Então avisa que o pai vai mandar os melhores soldados para resgatá-la. Mas Raius aparece e ela percebe que ele está do lado de Sedessa. Na masmorra, Delgo junta o cinto dele com o de Filo e usa isso para abrir a porta da gaiola. Ele tem uma ideia e diz a Bogardos que vão libertá-lo se ele levá-los voando até o poço. Bogardos topa, mas um bicho voador agarra o cinto enquanto eles passam para ele. Delgo manda Filo balançar a gaiola, sobe nela e consegue chegar até a cela de Bogardos. Ele abre a jaula e entra antes que um guarda os veja. Ao mesmo tempo, o rei Zain fica furioso e decide declarar guerra contra os Lockne. Os líderes Norrin, chamados de Sábios da Pedra, recebem o aviso e dizem que não podem ficar parados enquanto os Lockne os atacam. Todos tomam a decisão usando as pedras especiais e decidem ir para a guerra. Enquanto isso, Delgo e os outros passam por uma caverna e Phylo se assusta ao ver um filhote de Yogg. A mãe aparece logo depois e eles gritam quando ela parte para cima deles. Bogardos desvia dos ataques, mas perde a espada e é agarrado pela criatura. Delgo pega o filhote nos braços e o Yogg olha para ele. A criatura corre atrás de Delgo, que consegue enganar ela e fazê-la cair de costas. Bogardos aperta a mão de Delgo em sinal de respeito, e eles saem da caverna juntos. Ao se aproximarem do território Lockne, Bogardos diz que vai salvar a princesa sozinho, mas Delgo não deixa. Eles veem um prédio abandonado cheio de guardas, e Bogardos derrota todos eles. O trio fica no prédio e observa quando uma ave estranha voa até a casa de Raios. Bogardos comenta que o pássaro pode levar até Kyla, e eles decidem seguir a ave. Nas terras selvagens, as criaturas recebem Sedessa e o trio chega logo depois. Eles veem que Sedessa quer cortar as asas de Kyla, e Delgo manda Phylo causar uma distração. Ele decide salvar a princesa e Bogardos enfrenta um homem que o ataca. Sedessa anima o povo dizendo que vão conquistar Jamora. Phylo tenta fazer barulho para distrair os guardas, mas ninguém escuta por causa dos gritos. Então ele bate um gongo gigante, chamando a atenção de todos, e Sedessa vê Delgo. Ele corre até a plataforma e luta com os homens que tentam pará-lo. Ele liberta Kyla e ela o carrega voando, fugindo dos inimigos. Eles encontram Bogardos, que ainda está lutando, e ele manda os dois fugirem enquanto ele resgata Phylo. Delgo e Kyla saem do prédio e ele pede que ela avise o pai sobre tudo o que está acontecendo enquanto tenta segurar os inimigos. Delgo sobe numa estátua durante a fuga, mas acaba caindo e vai parar dentro de um prédio. Enquanto isso, o engenheiro de Sedessa segue Kyla e tenta capturá-la. Delgo corre enquanto vários homens correm atrás dele até que vê uma criatura gigante voando por perto. Alguns soldados se aproximam e ele tem uma ideia ao ver um capacete. Kyla voa sendo perseguida pelo engenheiro malvado, mas Bogardos aparece e ajuda ela. O engenheiro tenta atacá-lo com um aparelho esquisito, mas não funciona e Bogardos contra-ataca. Ao mesmo tempo, Delgo coloca sua pedra especial no capacete e usa isso para distrair os homens enquanto foge. Eles veem Delgo parado na beira e ele salta, caindo em cima de uma criatura voadora. Bogardos persegue o engenheiro e usa a espada para cortar o aparelho dele, fazendo com que ele caia. Delgo faz os soldados caírem da criatura gigante e assume o controle. Enquanto isso, os Norrin entram em guerra contra os Lockne e os Sábios da Pedra se juntam à batalha. Kyla entra no palácio e Gilmore avisa que o rei Zan está no campo de guerra. Ele diz que Raios vai procurá-la e ela percebe que ele também está do lado de Sedessa. Kyla derruba Gilmore e reclama que ele não contou que Raios era inimigo deles. As feras das terras selvagens chegam a Jamora e lutam contra os Lockne, depois invadem
invadem a tenda do rei e o sequestram. Sedessa entra no palácio e caminha até o trono, e o rei percebe que Raios traiu o reino e está trabalhando com Sedessa. Bogartes aparece e enfrenta Raios, enquanto um selvagem leva o rei para o palácio. Eles lutam no ar e Raios diz a Bogardos que foi ele quem ensinou tudo o que ele sabe. Raios derruba a arma de Bogardos e, para distraí-lo, ele joga suas joias para o alto. Raios desvia o olhar e Bogardos aproveita para pegar a espada e atingi-lo. Delgo voa na criatura gigante e pula para a de Kyla. Eles chegam até a tenda do rei e Bogardos salva Delgo quando um selvagem atira uma flecha. A flecha acerta Bogardos, que cai no chão, e Delgo percebe que ele era o soldado que salvou sua vida. Em seguida, ele morre. Sedessa encontra o rei e diz que o reinado dele chegou ao fim. Delgo fica revoltado e Kyla fala que ele não pode desistir, já que Bogardos também não desistiu. Ao ver alguns mestres das criaturas correndo, Delgo tem uma ideia e manda Kyla levar uma mensagem para os soldados Noren. Ele vai até o palácio e tenta salvar o rei, mas acaba sendo forçado a lutar com o guarda de Sedessa. O guarda é mais forte e Delgo o acerta com uma estátua, mas não consegue derrubá-lo. Em outro lugar, Filo faz várias criaturas gigantes correrem em direção ao campo de batalha e os Norin carregam os Lochni enquanto voam. As feras fazem os selvagens recuarem conforme avançam. Delgo usa sua pedra especial para lutar contra o guarda, mas ela se quebra. Ele domina o poder da pedra, recria ela e a ataca. O guarda destrói várias colunas e o prédio começa a desabar. Sedessa fica pendurada na beirada e implora por ajuda. Então Delgo decide ter piedade. Ele entrega uma corrente para ela se segurar e corre para salvar o rei dos escombros. Kyla chega e encontra Delgo, mas Sedessa aparece e os ataca. Ela tenta esfaquear Kyla, mas acerta a joia dela. O chão debaixo de Sedessa desaba e ela cai para a morte. Depois disso, Kyla carrega Delgo enquanto os três saem do prédio em ruínas e seguem para o campo de batalha, onde os soldados dos dois povos comemoram juntos. Raios tenta matar Delgo, mas um soldado o impede e Filo quebra a lança antes que atinja o amigo. Eles continuam comemorando e Delgo segura Kyla nos braços enquanto os dois se beijam. Terminando assim Delgo, animação de fantasia e aventura de 2008. E eu espero você no centro de Jamora.